Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Muito bem, pessoal, terça-feira, 16 de julho, 7h03 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia para quem está chegando por aí, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está em outras paragens deste mundão de meu Deus. Muito obrigado para todo mundo que assiste a este programa ou ouve este programa também dos nossos parceiros, né? Estamos ao vivo nas redes sociais para todo o mundo, estamos ao vivo também na TV aberta e no rádio, se você quiser acompanhar este programa pela boa e velha televisãozinha da vovó ou pelo bom e velho rádio do bisavovô, né? Você pode nos sintonizar aí em Salvador da Bahia pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT, agora em Porto Alegre pela Pop TV, são 3 emissoras de TV que estão transmitindo o nosso programa ao vivo em rede, assim como 2 emissoras de rádio em São Paulo e Grande São Paulo. Muito bom dia para você que nos acompanha aí pelo áudio, pelo radinho do carro, que é o hábito que muita gente ainda tem, né? Inclusive eu tenho este hábito maravilhoso, né? O rádio é o melhor meio de comunicação já inventado pelo ser humano. Você pode nos acompanhar aí pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Bom dia pra galera que já está chegando no nosso chat, vai chegando por aí, ative o sininho, assine o canal e dá 3 pulinhos, dá 7 pulinhos, faz aquela coisa toda. Se não quiser fazer nada também, não precisa fazer, simplesmente compartilhe este programa com as pessoas que você conhece aí, nos seus grupos de zap, na sua rede social, clica aí no link de compartilhar, principalmente no YouTube, porque nós estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL e no canal do Leandro Demore. Assim você compartilhando, você faz com que o nosso programa chegue cada vez mais longe. Aliás, estamos aí com uma audiência sempre crescente por aqui, né? Ontem batemos quase 20 mil pessoas, se não me engano. Hoje já estamos com 2.400 pessoas ao vivo nos acompanhando nas redes sociais, fora a nossa audiência nas 3 emissoras de televisão e nas 2 emissoras de rádio. Então dá para dizer tranquilamente que estamos já com audiência aí de Globo News, né? Porque a audiência gira em torno de mais ou menos 23 a 25 mil pessoas no Ibope. Então a gente já tá lá, né? Chegamos. Eu não falei que no começo do ano a gente ia chegar, então a gente já chegou e muitas vezes passa disso, né? Eu nem falo das outras, CNN e tal, porque isso aí já virou poeira, já nem enxergo mais no retrovisor, tá bom? Então muito obrigado pela audiência de todo mundo aqui todas as manhãs. Gente, olha só, recado importante, vocês viram no começo aí, né? A gente lançou esse ano o curso do Edu, Empreendedor Mestre, para você que quer ser um empreendedor ou uma empreendedora com a cabeça no lugar certo, né? E não ser o cretino que fala que os funcionários têm que trabalhar 80 horas, que tem que mastigar vidro, que tem que não sei o quê. A gente está colocando aqui pessoas com a cabeça no lugar certo, a pessoa que quer empreender uma coisa bacana para melhorar o mundo, não só as suas finanças, claro, que é importante também, né? A sua própria vida ali, mas melhorar a vida das pessoas que vivem na própria comunidade, né? Você ser um empreendedor legal, um empreendedor bacana, e aqui, claro, todo o conhecimento do Edu e de vários outros professores, que é só gente assim, de primeira linha. A gente abriu uma primeira turma esse ano, no primeiro semestre, depois tivemos o nosso Despertar Empreendedor, que é o nosso evento em São Paulo, 4.000 pessoas lotando a principal casa da América Latina.
o Vibra Hall lá em São Paulo. Foi espetacular, muita gente pedindo para abrir mais turmas do Empreendedor Mestre, então ouvimos o chamado, a gente conseguiu achar um espaço nesse segundo semestre para abrir uma nova turma. Então atenção, você que perdeu a primeira turma do Empreendedor Mestre, né, que já foi fechada, uma parte dessa galera grande foi lá no evento anual, você pode se inscrever agora para participar da primeira aula, que vai ser de graça, tá? Então, a primeira aula, o primeiro grande aulão aberto, né? Na verdade, o nosso evento para lançar o curso, que já é uma aula prática com conhecimento, com muita coisa importante lá. Muitas vezes a pessoa assiste aquilo, já organiza a cabeça e depois toma a decisão de participar ou não do Empreendedor Mestre. Então, essa primeira é de graça, já está aberto e já está valendo no despertaicl.com.br, é isso, rapaziada? Então, ó, despertaicl.com.br, você vai clicar agora para não esquecer, depois você esquece e vem aqui falar que não conseguiu, que não deu tempo. Vai abrir essa telinha aqui, vai colocar o seu e-mail, vai clicar em garantir a sua vaga. Dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite, teremos a aula inaugural online, gratuita, exclusiva aqui do ICL, Hackeando o Sistema, a aula mais subversiva do Eduardo Moreira sobre negócios, tá? Essa primeira é, de novo, ao vivo, online, gratuita. Você pode assistir de onde estiver, no horário que vai ser às 8 horas de Brasília, né? Horário de Brasília, 8 horas da noite num domingo, dia 28 de julho, basta garantir a sua vaga, fazer a sua inscrição e aí depois você toma a decisão se quer fazer parte dessa segunda grande turma do Empreendedor Mestre. A primeira turma foi um sucesso absoluto, né? Entrou gente pra caramba, tanto é que boa parte dessa galera depois esteve no nosso evento presencial em São Paulo, que foi espetacular, vocês acompanharam a cobertura aqui, no ano que vem a gente vai fazer outro, hein? No ano que vem tem outro, se prepara. Já foi lançado, aliás, no final do evento desse ano, já foi lançado o de 2025 e já teve ingresso vendido lá, né? Então, prepare-se, tá? Dia 28 de julho, às 8 horas da noite, aula inaugural online, gratuita, exclusivo, só aqui no ICL. Despertaicl.com.br é o link para você colocar o seu e-mail e garantir a sua vaga, tá bom? É isso aí, tá dado o recado. A gente vai comentar sobre isso mais ao longo daí dos dias para a galera não esquecer de fazer. Vamos lá então, rapaziada. Previsão do tempo, extremos do país devem ter chuva. Ar seco predomina no interior do Brasil. A previsão do tempo do Climatempo aponta que o início dessa semana deve ser marcado por chuvas no extremo norte e no extremo sul do país. No interior do Brasil, ar seco deve impedir a formação de nuvens de chuva desde o centro-norte de São Paulo até a faixa sul da região norte. Toda a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil está no iclnoticias.com.br, o nosso portal de jornalismo e de informação. Então, se você quiser mais detalhes, dá uma pesquisada lá, porque está bem na capa, né? Bom, o Donald Trump apareceu ontem, né, com um curativaço na orelha, né, um negócio desse tamanho assim, só faltou ser um cartaz, né? Muita gente tinha falado, né, é óbvio que ele vai aparecer com um curativo, né? O negócio foi mais ou menos aqui em cima da orelha, poderia ser uma coisa mais discreta, né, Jimmy? Né? Mas o cara botou uma cartolina desse tamanho, né? Então, assim, para vocês não terem medo de politizar o assunto, tá, gente? Isso aqui é política, tá? Isso aqui é política, não tem problema nenhum. Fazer política não é crime, gente, pelo contrário. Pelo contrário, fazer política, sem política a coisa, nada anda no mundo, né? Fazer política não é crime. É a mesma coisa que eu falei ontem aqui. Uma coisa é a cena do crime ali em si, né? Uma tentativa, claramente uma tentativa de assassinato, foi alvejado, Trump escapou por pouco, aliás, ponto. Todo o resto, a vida continua, isso aqui é política. Não vamos politizar, esse tamanho desse curativo aqui é politizar o debate, tá, gente? O tamanho do curativo é a politização do debate, é evidente que é isso, né? Não estou nem julgando o Trump aqui, ele está fazendo o que ele tem que fazer, né? Ele foi vítima daquela circunstância e agora ele vai usar isso, né? Vai se vitimizar porque isso funciona na política, é assim que é, né? Assim que as coisas funcionam. Ele apareceu ao lado do seu vice após o atentado a tiros, né? Ontem teve uma convenção, apareceu pela primeira vez 2 dias após sofrer o atentado.
em um comício, participou da convenção do Partido Republicano realizada em Milwaukee na segunda-feira. Trump surgiu com um curativo na orelha direita devido ao tiro de raspão. O ex-presidente acenou para o público, presente na convenção republicana. O ex-médico da Casa Branca, Ronnie Jackson, fez a bandagem no republicano mais cedo, antes da participação do evento, segundo a CNN, né? Então, assim, o curativo tem até autor, né? Virou uma obra de arte praticamente, né? Tem até autor. Isso tudo é politizar o evento, tá bom, gente? Isso tudo é a politização do atentado. O primeiro, como eu falei ontem, o primeiro a politizar o atentado foi o Trump no momento em que ele levanta o pulso e fala fight, fight, fight. A primeira cena de politização é aquela. Então não tenho medo de politizar. Não tenha medo, né? O recém-anunciado candidato a vice, ele anunciou seu vice ontem, né? O senador J.D. Vance também estava presente. Os dois ficaram lado a lado, ambos foram anunciados oficialmente nesta segunda-feira como a chapa republicana para a eleição presidencial de novembro. Na convenção, a multidão presente aplaudiu a dupla, gritando USA, USA. Enquanto isso, o cantor Lee Greenwood cantava sua música God Bless the USA, Deus abençoe a América, né? Os Estados Unidos no caos. O ex-presidente e Vance, que é agora o seu vice, ficaram sentados próximos à família de Trump. O presidente da Câmara, Mike Johnson, que falou na convenção, também marcou presença. Bom, o histórico desse Vance é curioso, né? Porque ele era um super crítico mega ferrenho do Trump, né? No passado, o senador chamou o ex-presidente de idiota, nocivo e repreensível. O post do Vance, que agora é vice do Trump na eleição, foi publicado no Twitter e depois no Facebook em 2016, que foi a primeira eleição do Trump. E desenterrado por usuários algum tempo depois, o deputado estadual democrata Josh McLaurin, antigo colega de quarto de Vance na faculdade, também divulgou o print de uma suposta mensagem recebida do hoje vice-candidato na chapa do Trump à presidência dos Estados Unidos. Disse o seu ex-colega de quarto, né? Eu oscilo entre pensar que Trump pode ser um babaca cínico como Nixon, que não seria tão ruim, ou pode até ser útil, ou que ele pode ser o Hitler da América. Palavras do hoje, vice na chapa do Trump. Isso aqui foi o que ele falou sobre o próprio Trump em 2016. Mudou de ideia, né? Vance nunca se manifestou publicamente sobre essa mensagem especificamente. Ele, no entanto, apagou os posts nas redes sociais que faziam xingamentos diretos a Trump e disse ter se arrependido. A mudança de opinião do Vance ocorreu em 2022. Foi quando ele anunciou a candidatura ao Senado pelo Partido Republicano. No ano seguinte, Vance recebeu apoio publicamente do ex-presidente e se converteu oficialmente ao trumpismo, de acordo com a apuração feita pela rede de TV NBC News. Bom, aconteceu isso no Brasil também, né? Essas figuras são excelentes puxadores de voto. E aí acontece que figuras mais apagadas, que eventualmente não tem como alçar voo sozinho, não conseguiria eventualmente se eleger sozinho, precisa de um grande puxador de voto. O cara é republicano, o Trump é um grande imã de votos, você se alia ao Trump e acaba se elegendo. Isso acontece no Brasil com o Bolsonaro também, né? A gente vê aí todo mundo que orbita em volta do Bolsonaro consegue puxar muito voto porque o Bolsonaro é um grande puxador de voto. Não considero nenhuma grande coisa alguém na política mudar de ideia ou impressão sobre outro personagem. Isso acontece absolutamente todos os dias, né? Temos um vice-presidente no Brasil hoje que, aliás, falou coisas do arco da velha do Lula, está aí. Né, gente? Então isso não é a questão. Isso não é uma questão. Política é feita assim também. As pessoas mudam de ideia pelos mais variados motivos. Umas por motivos nobres, né? Como eu acredito que foi o caso do Alckmin, porque viu que a coisa estava degringolando, que o Bolsonaro podia se reeleger de novo, que não seria nada bom para o nosso país, e aí foi lá fazer uma grande união nacional para tentar combater esse mal na urna e conseguimos, né? Importantíssimo. Outro aqui que esse cara parece apenas um aventureiro eleitoral, como vários no Brasil, que se unem a esses puxadores de voto para conseguir algum tipo de eleição. E agora vai ter o auge da sua carreira política, né? Vai ser o vice do Trump nessa tentativa de se reeleger novamente. Muito bem. Trump oficializa a candidatura e a presidente anuncia, portanto, o senador para vice. Os detalhes estão todos lá no iclnoticias.com.br. Capa do New York Times de hoje, claro, tomada, né, pelo assunto Trump. Trump aparece na convenção com bandagem, né, na orelha, tá aqui, ó. A imagem na capa do New York Times, né, com a bandagem, parece uma folha A4, né, Jimmy?
Parece aquele gesso quando a pessoa quebra. Será que dá para escrever o nome ali também? Será que o Trump vai deixar escrever o nome ali também? Muito bem, com a bandagem, segundo o New York Times, o Trump quis mostrar uma visão assim sobre ele de vulnerabilidade também, né? Vai tentar, pode usar isso, inclusive, para mudar a própria imagem, né? Que tem, né? Essa imagem de o cara que sabe tudo, o melhor de todos, o que está sempre super confiante, né? A hipertrofia dos sentidos, assim, pode tentar mudar um pouco essa ideia para parecer uma pessoa mais comum, vulnerável, frágil, vítima. Esse lugar é muito bom em eleição quando acontece esse tipo de coisa aqui. Muita gente, claro, debatendo se isso aqui vai ter o efeito que teve a facada do Bolsonaro ou não, né? A gente compara porque são atentados durante uma campanha de personalidades da extrema-direita e tal, mas não dá para comparar exatamente. E outra, não dá nem para saber. Eu vi algumas pessoas falando ontem até que análises de que a facada elegeu o Bolsonaro estão equivocadas. Ora, claro que estão equivocadas. Ninguém está falando que é a facada. A facada elegeu o Bolsonaro. Né? Você está respondendo a uma coisa que ninguém está falando quando você fala isso. Ou que o tuiteiro @25xyz está falando. Não importa. O que se diz é que a facada, obviamente, fortaleceu o Bolsonaro na sua campanha. Tirou ele dos debates. Lembram? O Bolsonaro ficou sem ir aos debates. Ou seja, não foi confrontado. A sua imagem de idiota e inepto e cretino não foi colocada na televisão para as pessoas olharem. Então ele virou um candidato meio, assim, uma esperança, uma expectativa, né? Se criou uma redoma em torno dele, do outsider, do cara que vinha com novas ideias, que ia fazer o superministério e tal, mas na verdade ele não foi confrontado, porque o atentado o tirou da televisão, o tirou dos debates. E para além disso, o lugar de vítima também acaba favorecendo candidatos. Historicamente é assim. No século XX tem vários exemplos. É difícil achar um exemplo contrário, aliás. Né? Então não é que a facada elegeu o Bolsonaro. Não, ela é um elemento importante que, sem dúvida nenhuma, deu força para ele. Você tem pesquisa de opinião pública que, do atentado para a próxima pesquisa, ele subiu 2%. Muitas pessoas falam, subiu só 2%. Mas e na próxima? Subiu mais 2%. E na outra? Subiu mais 3%. E na outra? Subiu mais 4%. Então, dali para frente, foi só morro acima. Né? Não precisa ter um efeito imediato na próxima semana. Mas dali para frente foi só morro acima. Então, assim, atrapalhar não atrapalhou. Isso aqui não vai atrapalhar o Trump, gente. Isso aqui só tem potencial para ajudá-lo. Agora, a ver o que os democratas farão, se o jogo zera, como aparentemente o jogo zera, se o Biden vai ainda conseguir sustentar a própria candidatura ou se de fato ele será trocado nas próximas semanas aí, né? Bom, os investigadores do FBI, eles acabaram já desbloqueando aqui, ó, Unlock Gunman Phone, ou seja, eles já desbloquearam o telefone do atirador para tentar entender ainda a motivação. Isso não está claro ainda, né? Se tem alguma motivação específica, que tem algum link político direto ou se é mais um desses atentados que acontecem nos Estados Unidos toda semana, literalmente. Na semana, aliás, que o Trump foi alvejado, no sábado, se não me engano, o William De Luca falou ontem no ICL Notícias primeira edição, foram 4 massacres nos Estados Unidos. Um em um shopping, um em um local público e um numa escola, parece. 4. Já nem vira mais notícia, né? Então pode ser que seja também só isso, né? Como se fosse pouco, mas é meio que nos Estados Unidos é meio que só isso, né? O cara, ao invés de fazer num shopping, decidiu ir lá tentar matar um candidato à presidência da República. É possível, né? A capa do Washington Post também, claro, dando destaque para isso, né? O Trump faz uma entrada emocional, né? Diz aqui o Washington Post, na primeira noite da convenção dos republicanos. E aí a cobertura completa aqui da convenção, né?
fizeram uma checagem de fatos ao vivo durante o discurso do Trump na convenção. Segundo o Washington Post, foram 13 coisas que o Trump falou que eram ou absolutamente falsas ou descontextualizadas. Eu acho importante que isso siga sendo feito, mas eu acho que as pessoas já não dão mais nem bola para isso. A gente já vive num mundo que as pessoas estão vivendo num mundo paralelo mesmo, assim, então não importa. A brincadeira que eu faço aqui, né? Se amanhã o Bolsonaro aparecer e falar que o Lula nunca teve barba na vida, as pessoas vão falar, nunca teve barba na vida. Aí você vai mostrar a foto do Lula com barba, a pessoa vai falar que a foto é falsa, que é manipulado, que foi a Globo Lixo que publicou, então não vale nada. Ponto. Infelizmente é o ponto que a gente está, né? Bom, aqui o que a gente já tinha visto ontem, que as forças de segurança tinham sido alertadas, e aí aqui está mais organizado, né? As testemunhas avisaram a polícia que o atirador estava naquele prédio, né? No prédio de onde ele atirou, 86 segundos antes dos tiros. Então já dá para saber exatamente o tempo de ação, de reação que poderia ter evitado, né? Porque, segundo as testemunhas, um policial chegou a tentar interferir ali, mas como o rapaz estava armado, o policial, pelo que dizem as testemunhas, estava desarmado, ele desceu para chamar reforços e nesse meio tempo aconteceram os tiros, porque foram vários, inclusive uma pessoa foi assassinada e 2 pessoas seguem em estado grave. Lá no jornal The Guardian também, uma cobertura, né? Os jornais europeus também, claro, dando atenção para isso, né? Sobre a primeira aparição pública do Trump e sobre a convenção, já falamos bastante aqui. A motivação aqui também, o The Guardian destaca isso, né? Ela permanece ainda um mistério, enquanto o FBI está tentando investigar, né? Tanto o computador quanto acessos que esse atirador fez em sites para ver que tipo de buscas ele fez, se realmente estava planejando alguma coisa maior do que isso, se era o seu plano ideal, o seu plano primeiro, porque pode ser isso também, pode ser que ele tenha um plano inicial, que era para fazer um atentado em algum lugar, por exemplo, e calhou, né? De um candidato à presidência, no caso o Trump, tá passando pela cidade do cara, tá passando próximo da cidade do cara. Pode ser também, porque esse cara não viajou milhares de quilômetros para cometer o atentado, né? Foi uma conveniência, digamos assim, o evento acontecer próximo da casa dele, né? Então pode ser isso também, pode ser que ele estava planejando uma outra coisa e olhou ali e falou, opa, então agora eu vou fazer isso aqui, porque vai dar, aí o que essas pessoas buscam, né? Mais impacto, vai aparecer mais, etc e tal. Aí tem toda uma psicologia em torno desses atentados já bastante conhecida nos Estados Unidos. Vamos lá para o jornal La Repubblica também na Itália para mostrar como as coisas estão andando pelos jornais europeus fora os jornais da Grã-Bretanha. Já não é mais primeira capa nos jornais europeus, né? No Le Monde não estava antes também, no Corriere della Sera também não estava e agora no La Repubblica não está também. Já estão tratando de temas domésticos e o Trump só aparece aqui embaixo, ó. Tá mais longe, né? Aqui embaixo, ó. Tá? E aí viram um bloco inteiro de Trump, mas vejam que não é mais um super destaque lá em cima nos jornais europeus. Defesa pede para que ex-PM seja transferido para outra unidade em Tremembé. Preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o Rony Lessa pediu transferência para a penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé, em São Paulo. O pedido foi feito na última sexta-feira e ainda deve ser analisado pelo STF. O Lessa está na P1 de Tremembé há quase um mês. O ex-policial foi enviado para o presídio após fechar acordo de delação premiada. A defesa de Lessa argumenta que o ex-PM não foi transferido para a penitenciária acordada na delação. Segundo os advogados, a P1 ainda tem controle mais rígido do que a penitenciária federal de Campo Grande, onde o policial cumpria pena. Situação mais rígida porque o colaborador permanece completamente isolado do convívio social e do contato físico com sua família, que teriam que vê-lo através de uma parede de vidro dividida por uma grade de proteção e comunicando-se por interfone no parlatório. Para lembrar, o acordo de delação premiada do Lessa envolvia ele poder ter condições de cárcere que permitissem ele ter mais contato com a família, né? Ele inclusive está em São Paulo, a família dele é do Rio de Janeiro, o que já dificulta as coisas. Eu já falei várias vezes aqui, eu sou contra, sou terminantemente contra, a não serem exceções muito excepcionais,
você tirar o apenado da região onde ele vive, porque a família no geral não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A família tem que ter o direito de ter acesso facilitado ao pai, no caso, né? O marido, o ex-marido, o pai da filha de alguém, você tem que ter acesso. Aí você pega, coloca lá em Campo Grande. A pessoa fica longe da família. Bom, se há alguma ideia, algum sentido de pensar que as pessoas podem, depois de anos de cárcere, serem ressocializadas, bom, isso não ajuda em nada com ressocialização. E sim, vale para todo mundo, não adianta a gente fazer exceções. Claro, vai ter lá, muito excepcionalmente, um grande chefão do crime organizado que precisa ser isolado porque você precisa quebrar a corrente de comunicação, etc e tal, né? Pode ser o caso do Lessa, não sei. Acontece que, segundo a defesa, não foi o acordo que ele fez com as autoridades. O STF vai decidir agora se ele pode ir para essa outra penitenciária ou não. Sei que é impopular falar isso, né? Mas é o que é. Ruralistas atacam norma contra desmatamento para intensificar plantio de soja na Amazônia. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, revelou que setores do agronegócio querem acabar com a moratória da soja, um acordo que visa eliminar o desmatamento da cadeia de produção de soja no Brasil. A moratória da soja foi definida por meio de um acordo entre organizações da sociedade civil, o governo federal e parte da indústria que utiliza o grão como matéria-prima. Vamos derrubar a moratória da soja no Brasil, apostou a deputada Coronel Fernanda, autora do pedido de realização da audiência. A moratória da soja foi firmada pela primeira vez em 2006 pelas associações industriais que controlavam à época mais de 90% do mercado de soja no Brasil, além de organizações da sociedade civil. O acordo estabelece o compromisso das empresas signatárias de não adquirirem soja produzida em áreas desmatadas após 2008, que era o acordo. O ano em que o governo aderiu ao pacto. Inicialmente tinha validade de 2 anos, mas passou a ser renovado de forma indefinida a partir de 2016. A partir do acordo, as propriedades rurais localizadas em municípios com mais de 5 mil hectares de plantação de soja são monitoradas via satélite. O principal argumento contrário ao instrumento é o impacto negativo no desenvolvimento dos municípios produtores de grãos, dada a restrição do desmatamento no bioma amazônico para ampliação do cultivo. O senador Jaime Bagatoli, do PL, claro, presente na audiência, diz que é custoso manter 80% da floresta em pé e declarou que convocará a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para dar explicações ao Congresso. Ou seja, querem derrubar mais mato para plantar mais soja. Vamos resumir o negócio como está aqui, né? Depois muita gente do agro fica pegando no meu pé e enchendo o meu saco, né? Se você já está plantando numa área que já é área de plantio, legal, segue aí plantando. Qual é a questão de defender que tem que se derrubar mais mato para plantar mais soja? Não precisa. Não precisa. Não precisa fazer isso. Vai ferrar a vida de todo mundo, inclusive a sua. Inclusive a sua. Vai alagar a sua plantação. Ou vai ficar sem chuva e vai secar tudo e não vai colher nada. Vocês não entenderam ainda? Ainda tem gente que não... Aí o orgulho bate, né? Aí a pessoa ficou 20 anos defendendo uma coisa, agora os fatos estão sendo esfregados na cara da pessoa, esfrega na cara, assim, né? Alaga tudo, enchente, arrebenta tudo. Não é. Não é, isso aí é normal, isso aí sempre aconteceu, é assim que é. E continua negando porque o orgulho não deixa a pessoa olhar e falar, realmente eu acho que posso mudar de opinião, não tem problema nenhum. Tá bom? Você não vai ser preso porque você mudou de opinião. Não vai acontecer nada com você, né? Pode mudar de opinião, tá tudo certo. Bom, vamos lá para o clnoticias.com.br sobre o áudio do Bolsonaro, né? Semana passada nós tivemos aí algumas informações que foram tornadas públicas em relação à investigação da ABIN paralela. Tivemos mais nomes que foram tornados públicos, que foram monitorados, mais detalhes, uma série de coisas vem acontecendo em relação a isso. E já na semana passada havia a notícia de que um áudio de uma reunião tinha sido encontrado num computador do Alexandre Ramagem, à época o responsável pela ABIN. Ele tinha gravado uma reunião presencial onde estavam presentes ele, Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e 2 advogadas.
Essa era a notícia que nós tínhamos na semana passada. Ontem, o sigilo deste áudio foi levantado, né? Eu vou fazer só um recorte aqui, muito rápido, para deixar bem claro o que eu falo toda vez que acontece isso aqui. Toda vez. A gente não pode ignorar. Não tem como eu, aqui pela manhã, ignorar esse áudio, né? O áudio é notícia. Agora, eu vou repetir o que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Eu sou terminantemente contra a maneira como essas coisas estão sendo feitas. Se a investigação da BIM paralela está em andamento, por que é que fica se soltando um pedaço, libera sigilo de um pedaço, libera sigilo do outro pedaço, libera sigilo do outro... Eu não gosto do método. Não gosto do método. Me dá a sensação assim, sabe, de Sérgio Moro, sabe? Não me cai bem. Não gosto. Eu não gosto. Opinião minha. Tem gente que acha, ok, tudo bem, beleza. A imprensa vai noticiar. A imprensa não tem como ignorar isso aqui. Eu não preciso gostar de algo para noticiar, né? A notícia ela não existe para me agradar. A notícia ela existe, ela está aí. A gente vai mostrar o que tem nesse áudio aqui. É uma prova para condenar o Bolsonaro? Vamos ver se é uma prova, se o áudio é uma prova. Poderia ter sido gravado? Vamos ver se poderia ter sido gravado. Agora, só para deixar bem claro, eu não gosto do método. Não gosto do método. Se a investigação está em andamento, e olha, tá falando alguém aqui, eu, nesse caso aqui, eu sou vítima dessa ABIN ilegal. Eu sou uma das pessoas que foi investigada ilegalmente por essa gente horrível aqui. Né? Eu sou diretamente interessado nesse processo. Eu quero que essa gente aqui, todos eles, se ferrem. De A a Z. E não posso falar o palavrão que eu queria falar, né? Vamos deixar assim. Quero mesmo. Bolsonaro, Ramagem, Heleno, Marcelo Bormevetti, Giancarlo não sei o que, Richard Sposer, não sei o que. Eu quero que essa gente se ferre. Essa gente fez um mal pra mim, pra minha família. Muito mal, muito mal. Pessoalmente, na minha vida privada, tá? Causaram um monte de caos na minha vida. Essa gente é horrível aqui, todos eles. Diretamente na minha vida, porque me investigaram ilegalmente, né? Criaram um dossiê sobre mim, espalharam um monte de porcaria sobre mim, e isso me causou problemas. Problemas sérios, que espalharam para minha vida privada, para a vida de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o meu trabalho. A minha esposa, meu filho, meus pais... Muita gente causou danos que vocês não têm noção. E não vem ao caso aqui também, tá? No limite, problema meu, né? Tudo bem, beleza, problema meu. Agora, eu não gosto do método, tá bom? Vou deixar bem claro isso aqui. Eu não gosto da maneira como a coisa está sendo feita. Ora, termina a investigação. Depois que terminou, então, libera o sigilo. E aí todo mundo vê tudo, dá transparência ao processo, né? Agora, a investigação está em andamento, aí você fica, solta um pedaço, não gosto. Não é do meu agrado. Mas como eu não preciso gostar para alguma coisa ser notícia, então tá. Sem gostar do método, temos notícia. Qual é a notícia? O áudio foi liberado ontem. Vocês podem ouvir o áudio todo na íntegra, tá aí publicado em todos os lugares, inclusive no iclnoticias.com.br. O áudio comprometedor do Bolsonaro, né? É um áudio que o Alexandre de Moraes tornou público na segunda-feira, prova final, segundo aqui o ICL Notícias, de que o principal político do Brasil, à época, usou o seu cargo para pressionar ilegalmente subordinados e órgãos sob o seu comando e proteger o filho Flávio, acusado de ter praticado rachadinha, ou seja, roubado dinheiro público, seu dinheiro. Roubou o seu dinheiro, Flávio. A acusação contra o Flávio é essa, ele roubou seu dinheiro, tá? Rachadinha é um nome bacaninha, bonitinho, que parece legalzinho, parece uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha ali, né? Não, é milhões e milhões e milhões e milhões de reais que foram roubados de dinheiro público. Roubo. Chamado peculato, né? O nome técnico do negócio. Bom, o que é que tem nessa reunião? 1h08, se não me engano. Eu vou resumir aqui. Não vou tocar os áudios no programa, porque vocês vão poder ouvir os áudios, já ouviram ontem no ICL Notícias segunda edição, vai ter no primeira edição agora também, dá mais tempo de analisar, né? Aqui a gente tem um tempo mais curto, os áudios são, o áudio não é muito bom de ouvir, muita gente ouve no rádio o nosso programa aqui, então eu teria que ficar explicando áudio por áudio, e eu acho que não faz sentido a gente fazer isso. Vamos resumir o caso para que todo mundo entenda o que aconteceu. Nessa reunião, debate-se
principalmente o uso da máquina pública para proteger ou beneficiar, ou ambos, o filho do presidente da República. Esse é o resumo do áudio. É uma reunião marcada entre o presidente da República, ou seja, Bolsonaro, está nessa reunião, a sua voz é captada, ele é um interlocutor dessa reunião. Tá, o Alexandre Ramagem, que foi o cara que gravou essa reunião, inclusive declarou ontem o Ramagem que gravou a reunião e o Bolsonaro sabia que a reunião estava sendo gravada. O que eu acho que não, mas tudo bem, tá? Eu acho que não, mas tudo bem. Eu acho que eles estão tentando armar um esquema aí, porque o Ramagem é candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. A candidatura dele vai mal. Ficou muito ruim para o Ramagem, do ponto de vista dos bolsonaristas, que ele tenha grampeado o Bolsonaro sem o Bolsonaro saber. Então eu acho que eles estão fazendo contenção de danos, como um acordo, para o Ramagem dar uma mentira que o Bolsonaro sabia, e o Bolsonaro não vai falar nada ou vai confirmar. Porque aí para a base bolsonarista a placa, né? A placa aceita. Ah, então ele não traiu o mito. Ah, então ele segue sendo um dos nossos, da nossa seita, né? Igual os negócios de Mad Max lá que os caras picham a boca com spray lá de, como é que é? Prata, né? Pra homenagear o Immortan Joe. E depois vai lá e se mata, se joga num penhasco e tal, não sei o que. A seita do bolsonarismo é esse negócio, assim, né? Figurativamente falando. Então pronto, o Ramagem, ele pode pichar a boca, ele tá com o Immortan Joe ainda, ele tá com o mito. Ele é do mito. Eu acho que é mentira, tá bom, gente? Mas aí é só a minha opinião. Eu acho que o Bolsonaro não sabia que estava sendo gravado. Mas tudo bem. Até porque o Ramagem descartou esse áudio e só foi recuperado no seu computador depois. Ou não descartou e deixou lá guardado porque sabe-se lá, né? Quem tem, tem, né, Jimmy? Quem tem, tem, né? E aí, na conversa, qual que é a história? As duas advogadas, conversando com Heleno, Ramagem, Bolsonaro, vão tentando entender como elas podem provar que a Receita Federal ou alguns funcionários da Receita pularam a cerca das suas atribuições ou dos seus métodos para obter registros sigilosos do Flávio Bolsonaro, os tais dos registros do COAF, os registros que são mandados, né, para os investigadores, seja do Ministério Público ou da Polícia Federal, de movimentações bancárias para o processo, para a investigação sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Investigação essa que não acabou, tá? Ela está parada no Ministério Público do Rio de Janeiro. Parada. Por quê? Eu não sei. Por quê? Eu não sei. Tem um grande repórter, amigo meu, que eu não vou dar o nome aqui, que chama um pedaço do Ministério Público do Rio de Janeiro ali de MP do B, tá? Por que talvez tenha o MP do B agindo ali? Não sei. Tá parado. Tá parado. Pode andar, não anda, tá parado. Tá? Não acabou essa investigação. Aí, nas conversas tem ali, vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir se os caras obtiveram esses dados de modo ilegal, ou se eles obtiveram antes da autorização, ou se eles fizeram algum movimento que não poderiam ter feito, porque o objetivo da reunião é tentar anular parte das provas contra o Flávio Bolsonaro na investigação na qual ele é investigado por roubar dinheiro público. E para isso, nessa reunião com Bolsonaro, Ramagem, Heleno e as duas advogadas, isso tudo está detalhado aqui no iclnoticias.com.br, eles aventam várias possibilidades. Vamos acionar o chefe da Receita Federal, ou vamos acionar o chefe do SERPRO, que é a estatal de processamento de dados do Brasil, vamos falar com o fulano, vamos falar com o ciclano, sempre tentando acionar pessoas da burocracia estatal. Então o presidente da República, no seu cargo, usando a burocracia do Estado para proteger o filho. Esse é o caso. Esse é o caso, tá? Tá bem colocado aqui. É a velha brincadeira. Imagina se fosse o Lula, né? Imagina, o país já tá caindo. Imagina o Lula pego num grampo, numa gravação, que aliás não é ilegal, porque quem gravou era participante da conversa. No Brasil a legislação protege essa conversa. Se você está numa conversa, você é participante da conversa,
e grava a conversa, mesmo que as outras pessoas não saibam, você pode gravar isso sim, pode manter essa gravação não é ilegal, e o entendimento é que ela pode ser usada para proteger você. Tá bom? Então a gravação que o Ramagem fez não é ilegal. A reunião é isso. Os áudios estão por aí, vocês vão poder ouvir no ICL Notícias primeira edição também, depois, tá? Cada áudio em separado para vocês terem uma ideia. Mas tá ali o Bolsonaro falando e tal, não, vamos ver, eu falar com fulano e tal, não sei o quê, pedir um favor, né? E aí o Heleno fala, tem que ver se o cara é de confiança, porque a gente nunca sabe quem tá gravando essas coisas, falam durante, ou seja, é tão republicana a conversa que o Heleno tá preocupado se alguém vai gravar. Então é super ok a conversa, né? Tá tão ok que o Heleno se preocupa com isso. O Bolsonaro fala, não, o fulano é de confiança e tal, não sei o quê. E aí o Bolsonaro fala até uma frase, né, deixando claro aqui que ninguém está pedindo favorecimento ou para fazer uma coisa ilegal, né? É assim, falar, até papagaio fala, né? O cara pode estar assaltando um banco e falar, deixando claro aqui que não estamos assaltando um banco, hein, gente? Mas tá lá assaltando o banco, né? Então falar, não importa o que falou. O que importa é o que aconteceu depois. Então vamos lá. Número 1, a gravação é ilegal? Não, não é ilegal. É possível você gravar isso no Brasil, é protegido por lei, inclusive. Ela pode ser usada para proteger pessoas e para livrar pessoas de situações que a gravação possa comprovar. Pode. Ela pode ser usada para acusar o Bolsonaro? Eventualmente sim, tá? Mas há um entendimento que muitas vezes não. Por que sim ou não? Porque, gente, tá a várzea jurídica mesmo, tá bom? Tá a várzea jurídica mesmo. Mas vamos supor que essa gravação não possa ser usada para incriminar o Bolsonaro. Então ela não é prova. Ela não é prova. Ela não prova nada. Isso me lembra a Vaza Jato. Os chats, as conversas da Vaza Jato também não foram usadas, até hoje, para condenar ninguém. Fosse possível usá-las, Deltan, Moro e vários procuradores, em tese, no limite, estariam inclusive presos. Mas, como a prova teve uma obtenção ilegal, ela não pode ser usada para condenar ninguém, mas ela pode ser usada para absolver pessoas, tá? Para defesa pode ser usada. Então, vamos supor que essa gravação não pode ser usada contra o Bolsonaro. Então, ela não é uma prova. Não é uma prova, tá? Aliás, mesmo que ela possa, é uma reunião que depende de atos posteriores. Então o Bolsonaro pode se reunir com o Heleno, com o Ramagem, com o Capeta, seja lá quem for. Quer dizer, Bolsonaro e Capeta não tem como se reunir os dois ao mesmo tempo, né? Então, e podem falar qualquer coisa. Podem, sim, fazer 1000 elucubrações. O que importa é se aconteceram atos posteriores que confirmem o que foi combinado na reunião. E aí, a reunião em si e o próprio áudio passam a ser, como foi no caso da Vaza Jato, insignificantes. Não tem um processo aberto agora, por exemplo, para investigar o destino daqueles bilhões de reais que iriam para a Fundação Lava Jato? Pois é, a investigação começa a partir dos chats, das conversas do Telegram. Mas elas não precisam ser usadas no processo. Porque você tem ali um indício de que algo aconteceu e você vai depois ver se materialmente as coisas aconteceram. Ah, teve esse movimento aqui. Isso independe dos chats. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Independe. Então, a gravação, mesmo que ela seja inútil como prova, a gente pode partir dela, e os investigadores obviamente estão fazendo isso, para ver se atitudes foram tomadas depois na gravação. Então, nós temos que fazer tal coisa, diz Bolsonaro na reunião. Quem sabe a gente aciona fulano, quem sabe a gente aciona ciclano. Bom, de fato essas pessoas foram acionadas depois? Boa parte delas sim. Já é sabido, inclusive em reuniões com o próprio Bolsonaro e com essas advogadas que são participantes da reunião. Então, vai chegar um momento em que pouco importa o que foi dito na gravação. Importa o que foi feito depois dela. E uma parte do que foi feito depois dela, já sabemos que foi feito. Para quê? Para proteger o filho Flávio, que é o que foi combinado onde? Na reunião. Tá bem claro? Então, assim, a gravação em si, ela é ótima para a gente entender as necessidades do grupo.
e o que eles queriam fazer com aquilo. E a forma como eles enxergavam o poder público e as instituições para usar em benefício próprio, para proteger a própria família, o próprio filho, tirar o cara de uma enrascada com a justiça, né? Agora, o que foi feito para isso depois é o que importa. E muita coisa foi feita. Conversas aconteceram, reuniões aconteceram, a investigação da BIM paralela já provou que alguns auditores da Receita que estavam envolvidos nesse caso foram espionados ilegalmente, produziu-se dossiê sobre eles, viraram alvo da BIM paralela. Então a coisa aconteceu depois da reunião. Não é só a conversa. Não é só um papo de, tudo bem, a gente teve essa conversa e queria fazer um monte de coisa, mas na verdade a gente não fez nada. Não, fizeram. Fizeram. E repito, a investigação está em andamento. A íntegra da reunião está lá no iclnoticias.com.br. Também, né? Gravação feita pelo Ramagem, que está no bojo dessa questão da BIM paralela. Várias frases já estão colocadas aqui para que vocês possam entender. Como eu falei, a gravação tem 1h08, não precisa ouvir tudo, né? As advogadas nessa gravação, elas citam os possíveis caminhos para proteger o Flávio, usando de novo a burocracia pública. Então é o presidente usando o GSI, é o presidente usando a BIM, é o presidente usando a Receita Federal, usando a SERPRO, usando a DataPrev, sei lá o quê. Tudo que está ali. Ou seja, eu estou aqui como presidente, eu vou usar o meu poder para proteger a minha família de uma investigação judicial, para evitar que o meu filho vá para a cadeia. De novo, imaginem se fosse o Lula. E é necessário falar isso aqui porque a comparação é inevitável. Inevitável. Seria assim, ia estar caindo o mundo, né? Hoje na imprensa brasileira, na verdade, isso não é nem manchete. A manchete é o Trump. Tem uma diferença de tratamento aí. O Ramagem omitiu a PGR ter gravado a reunião para blindar o Flávio, né? Isso aqui é importante também. A PGR tinha apurado suspeitos em 2020 sobre o uso da BIM para auxiliar a defesa do Flávio. O procedimento foi aberto após reportagens na imprensa. A operação da PF na semana passada investiga a BIM paralela. O ex-diretor da BIM, o Ramagem, deve depor novamente a PF sobre o episódio na próxima quarta-feira, portanto, amanhã, dia 17. A Polícia Federal achou o áudio gravado da reunião ocorrida em agosto daquele ano. Os textos, à época, já citavam o encontro, ou seja, já tinha matérias da imprensa que citavam o encontro, inclusive do Guilherme Amado, né, nosso colega aqui do CL, que na época publicava isso no jornal o Globo e na revista Época, que é uma revista que não existe mais. O Guilherme Amado já dizia que a reunião tinha acontecido, já dava a data, já colocava alguns participantes e já colocava o conteúdo da conversa. Agora, com a gravação do Ramagem, isso tudo se confirma. 4 anos depois, né? Polícia Federal pedirá quebra de sigilo fiscal de Carlos Bolsonaro para apurar conta nos Estados Unidos. Aqui a coluna da Bela Megali lá no jornal O Globo. A Polícia Federal vai pedir a quebra de sigilo fiscal do Carlos Bolsonaro para verificar se ele manteve uma conta bancária nos Estados Unidos. O foco dos investigadores é verificar se a conta atribuída ao vereador era declarada por ele, já que a não declaração de contas no exterior pode configurar crime de evasão de divisas. Os dados sobre a existência da conta estão no inquérito que investiga monitoramentos ilegais de autoridades pela BIM paralela. O documento traz uma carta escrita por Carlos Bolsonaro em inglês à instituição financeira Truist Bank, na Flórida. Truist Bank, com I? Tá certo isso? Na Flórida. Na carta de 11 de dezembro de 2023, Carlos pede ajuda para receber um cheque emitido pelo banco quando sua conta foi encerrada no mês de setembro e agradece pelo ótimo atendimento e toda a atenção que recebeu quando era cliente. O vereador diz ainda que não recebeu a correspondência que chegou a ser enviada pelo banco por não ter mais nenhum familiar residente no endereço na cidade de Washington. Carlos pede ainda que o cheque seja encaminhado para a agência onde ele originalmente abriu sua conta.
Muito bem, vamos lá para umas últimas notícias para a gente se encaminhar aqui para o final do programa. Lembrando que daqui a pouquinho tem o ICL Notícias primeira edição, você vai acompanhar toda a cobertura, claro, do áudio, né? Que foi disponibilizado ontem, sigilo retirado. Vocês vão poder aí pegar mais trechos e entender mais o que está acontecendo, mas o resumão é esse, tá, gente? Isso aí é tudo investigação da ABIN paralela. E aí isso aí, como a família Bolsonaro é uma família cheia de tretas, você vai investigar a ABIN paralela, você descobre um áudio que casa com o esquema da rachadinha, né? Aí você pega o esquema da rachadinha do Flávio, você lembra que na semana passada e retrasada, aqui no ICL Notícias, a coluna da Juliana Dalpiva, os nossos colegas lá do site, publicaram várias reportagens sobre rachadinha do Carlos Bolsonaro. E você vai vendo que, na verdade, quando o Jair Bolsonaro faz uma reunião para proteger o Flávio no esquema da rachadinha, na verdade o Jair está protegendo a todos. Então o Jair está protegendo a si próprio. Porque o esquema de roubar dinheiro do salário dos funcionários públicos, ele não era um esquema de um ou de outro. Ele é um esquema da família. Não é inédito, inclusive, né? Tá? Então, para a gente ter isso bem claro aqui. Vamos lá, militares são 11% do rombo da Previdência, mas gasto por pessoa é mais alto. Os militares representam apenas 11,6% do rombo previdenciário da União, mas o gasto anual com aposentados e pensionistas das Forças Armadas é proporcionalmente muito maior do que com civis e servidores públicos. Quer passagem? Pode passar. Acho que a nossa janela abriu aqui com... Não sei se não vai dar um temporal, hein? Vai chover, eu acho, pra caramba. Da última vez que eu falei que ia chover no programa aqui, deu uma queda de luz, né? Eu não vou nem falar hoje aqui. O programa tá indo pro final. Muito bem, resolvido. Vamos lá, maioria das pessoas não vê responsabilidade humana pela tragédia no Rio Grande do Sul. Isso aqui me deixou tão triste, cara. Olha só, pesquisa feita, né? Pesquisa feita chamada A Cara da Democracia indica que o eleitorado brasileiro divide quase igualmente a responsabilidade por problemas climáticos entre atores públicos e privados. Olha aqui, cara, sério, fiquei muito triste com esse negócio aqui. Olha só, mudanças climáticas em pauta, tá? A quem ou a que você atribui a responsabilidade na crise com as enchentes do Rio Grande do Sul? Foi uma catástrofe da natureza sem responsabilidade humana, 56% das pessoas. Então, quando você se perguntar por que é que o discurso negacionista segue sendo feito por pessoas em postos de poder, sejam eles empresários, políticos, qualquer coisa que você imaginar, que seja pessoa em posto de poder e que segue fazendo esse discurso, porque, tá aqui, ó, há uma deseducação colossal das pessoas em relação à emergência climática. A gente está longe das pessoas entenderem o problema. Quase 60% das pessoas acham que não tem nenhuma responsabilidade humana no que aconteceu nas enchentes do Rio Grande do Sul. E aí, o que é pior é o seguinte: quem você acha que deve contribuir para diminuir o problema do clima e do aquecimento global? Ou seja, o que tem que ser feito? Quem tem que se mexer? Isso aqui é muito ruim também. A gente pode olhar e achar que, não, mas faz sentido, né? Porque aqui, ó, 30% acham que quem mais deve contribuir para diminuir o problema do clima e do aquecimento global, que é emergência climática, não se fala mais em aquecimento global, né? 30% acham que são os cidadãos. 24% as empresas e indústrias. 20% o governo, 10% os políticos. E aí depois as ONGs e tal, não sei o que, não sei o que. Primeiro que isso tudo aqui, muitas vezes, é tudo a mesma coisa, né? Porque os políticos são os que vão, os políticos e o governo são os que vão legislar e executar legislações que são relativas a isso. E essa história de que o cidadão é o principal, que tem que se mexer mais, isso aqui é uma vitória, importante deixar claro isso aqui, isso aqui é uma vitória de um lobby gigantesco que vem sendo feito no mundo aí há algumas décadas, principalmente depois dos anos 70, de que atitudes individuais salvarão o planeta. Então é o seguinte, você tem que fazer xixi no banho, você tem que recolher o seu lixo, né?
você tem que usar produtos que são ou biodegradáveis ou que possam ser reciclados. E tudo isso é legal que a gente faça, óbvio. Óbvio que é legal que a gente faça. Você tem que deixar a torneira fechada quando está escovando os dentes. Só que essa ideia de que é isso que vai resolver o problema da emergência climática foi uma ideia que foi imposta como lobby, principalmente da indústria do petróleo a partir dos anos 70, e isso está largamente documentado. E é falso que o indivíduo vai resolver, tá? A resposta principalmente está aqui, ó, as empresas e as indústrias. Gente, uma indústria, uma fábrica de refrigerante, ela gasta por ano mais água potável, ou seja, ela drena muito mais a água potável de nascente, de rio, do que milhões de seres humanos fechando a torneirinha na hora de escovar o dente, gente. Seria muito mais racional e muito mais fácil a gente ter um ultra controle aqui, ó, do que saber se está todo mundo escovando o dentinho com a torneira fechada. Essa ideia de que ações individuais do cidadão, da sociedade civil, vão salvar o planeta, ela foi uma ideia incutida pela indústria, principalmente do petróleo, a partir dos anos 70, na comunicação, comprando espaço na imprensa, fazendo lobby para isso nos congressos, alterando legislações para que as pessoas tenham a ideia de que a discussão pública e política está nesse caminho, então realmente o caminho para salvar o planeta é você fazer xixi enquanto toma banho, para dar uma descarga a menos por dia. Isso não vai resolver a questão. Não vai. Você vai passar a vida inteira dando uma descarga a menos por dia? Claro, vai economizar água, tá? Vai economizar água. Isso não vai ser nem o equivalente a 1 hora de uma fábrica de refrigerante trabalhando. Então é uma outra questão. Isso aqui me deixou bastante preocupado, na verdade. Porque é sinal de que essa narrativa, como chama hoje em dia, ela colou, né? Tá bom? Então é isso aí, gente. Ó, ficou bastante coisa para trás, mas amanhã eu vou trazer um levantamento super importante aqui, que foi feito por um pesquisador gaúcho. Sociólogo mapeou conexões entre empresários, organizações e políticos da direita em Porto Alegre, para vocês entenderem. Isso aqui é um excelente mapeamento para a gente entender sobre isso que eu acabei de falar aqui, tá? Enquanto a gente está escovando o dente com a torneirinha fechada, isso aqui está se movimentando em direção à plutocracia, que é um governo dos poderosos, tá? Tudo mapeado aqui, intrincado com a questão da emergência da enchente, com segurança pública. Trabalho espetacular publicado lá pelo Matinal Jornalismo. Eu vou tratar disso aqui amanhã no programa, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Estamos de volta. Tá começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo e tchau. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! No Em Detalhes de hoje, eu converso sobre o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a repercussão e as consequências para a campanha eleitoral. As eleições vão acontecer em novembro, mas a situação já está bastante incerta por lá. Conversei com o Rubens Duarte, que é professor, analista de política internacional, e ele traz todas as explicações do que a gente sabe até agora sobre esse evento. É hoje,
a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui no Em Detalhes.